Existe um momento da vida em que tudo funciona, mas que você já não cabe mais na vida que construiu. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no É Tempo de Ser a gente conversa sobre autoconsciência aplicada à vida real. Ciclos, pausas e escolhas maduras para quem sente que continuar igual já não faz mais sentido. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal. E agora bora pro tema de hoje. E o assunto de hoje é sabático. E eu começo te contando que eu não fiz um sabático porque eu queria viajar. Eu decidi tirar um sabático porque continuar estava me custando caro demais. Não caro financeiramente, mas um caro emocionalmente, existencialmente. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Aquela sensação de que a vida funciona, mas que você já não cabe mais dentro dela. E hoje eu quero te mostrar que é possível fazer uma pausa consciente vivendo uma vida normal, com filhos, com responsabilidades, com contas para pagar. Durante meu sabático eu não larguei tudo. Eu não podia largar tudo. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu não tinha um planejamento, um super planejamento financeiro para largar tudo e sair viajando. Então, eu tive que reorganizar prioridades. Essa pausa era muito importante para mim naquele momento, para parar, para refletir, para entender esse entre-ciclo que eu estava. Eu tinha decidido realmente sair do corporativo e me pareceu mais que conveniente, depois de 20 anos de carreira, tirar um tempo maior de pausa, de reflexão, para fazer esse mergulho interno, para me entender, para entender o que seria importante para mim nessa segunda metade da minha vida. Então, eu não larguei tudo e nesse vídeo eu vou te contar de forma prática como eu fiz para transformar esse sabático no momento possível. Ao contrário dos sabáticos que eu vejo por aí, o meu não começou no dia em que eu renunciei o cargo corporativo que eu tinha. O meu sabático começou muito antes disso. Eu tinha passado por depressão, eu tinha vivido um burnout. E a verdade é que quando você atravessa experiências assim, você aprende uma coisa muito importante. Ignorar os sinais do corpo, da mente, da alma, deixa de ser uma opção. Eu conhecia bem o que era estar nesse lugar, o que era me ignorar por tanto tempo, e para esse lugar eu estava decidida a não voltar. Eu poderia ter feito o que eu fazia antes, o que era de costume fazer antes: empurrar para debaixo do tapete, seguir no piloto automático como se nada tivesse acontecendo. Afinal, a vida seguia funcionando. Mas eu já sabia o preço disso. Eu já sabia o que era colapsar. E naquele momento pré-sabático, eu estava vivendo um momento muito simbólico na minha vida. Quase 40 anos, 2 filhos pequenos, a infância deles passando rápido demais. Eu estava tendo uma experiência internacional, vivendo fora do país e trabalhava full-time, home office, vivendo na Colômbia, numa empresa brasileira. Viajava muito. E hoje analisando, nada estava errado, tudo seguia funcionando, mas tinha algo aqui dentro desalinhado. Eu me via perdendo reuniões da escola, sempre dividida em fuso horários, funcionando perfeitamente por fora, mas ausente e desconectada de mim. Naquele momento, eu também comecei a perceber que o meu ciclo naquela empresa onde eu trabalhava nos últimos anos estava se encerrando. Eu estava lá contribuindo desde o nascimento dessa empresa, a vi crescer, tomar forma, criar asas. Ela também foi um filho, mas assim como acontece com o filho, chega uma hora que a gente precisa saber deixar ir. Eu era uma generalista e a empresa naquele momento precisava de pessoas mais especialistas, mais especializadas para voar mais alto. E reconhecendo isso, que o meu tempo ali de contribuição tinha se encerrado, eu tomei realmente a decisão de renunciar. Reconheço que foi um ato de muita maturidade e que me trouxe muita paz. Hoje, olhando para trás, eu realmente troquei um bom trabalho, um bom salário por paz no coração. E posso dizer uma coisa com muita honestidade: a leveza que essa decisão me trouxe valeu cada centavo que deixou de entrar na minha conta. Quando eu escutava a palavra sabático, a primeira coisa que me vinha à mente era sair viajando pelo mundo.
ou seja, uma posição de muito privilégio. Para mim, até então, sabático significava viajar, descansar, dinheiro sobrando. E daí eu fui estudar porque aquela ideia realmente não saía da minha cabeça. Se sabático realmente era isso, não era para mim. A minha realidade era outra. E nessa fase que eu precisava encontrar mais informações sobre sabático, que eu comecei realmente a buscar algumas literaturas que pudessem me abrir aí esses horizontes, eu encontrei esse livro aqui na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Chama Sabático, o Poder da Pausa. É um livro de 2 brasileiros. Super recomendo. Esse livro me trouxe as respostas que eu precisava. Mais do que isso, ele me trouxe a liberdade de poder criar o meu próprio sabático. E a gente pode conversar muito sobre sabático. Podemos entrar nesse assunto. Hoje, para mim, o sabático é um horizonte de possibilidades, é um espaço seu que você pode desenhar da forma que você quiser, tiver necessidade, que for mais coerente com a sua realidade. Me deixa aqui nos comentários se você quiser aprofundar algum tema desse. Será um prazer trocar mais figurinhas com você. Então, sabático não é fuga. Sabático é um espaço intencional. E eu não parei a vida, eu parei sim a performance. E no meu caso, essa diferença mudou tudo. Porque para mim, parar a performance é parar com essa necessidade que a gente tem de se provar. Provar valor, provar competência, provar que você dá conta. E talvez seja isso que mais cansa a gente na vida adulta. Viver uma vida que não é nossa e viver para o outro e não para a gente. Se essa conversa tá fazendo sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a levar essa conversa para outras pessoas que também têm o mesmo interesse. Bom, agora eu vou te contar como que eu construí esse sabático na prática. Primeiro, eu defini um prazo, 6 meses. Não era tipo, vou parar e vamos ver o que acontece. Eu tinha uma ideia fixa de realmente parar por 6 meses para viver uma vida com mais consciência, com mais presença, com pausas possíveis. 6 meses mais presente, 6 meses menos ansiosa, com menos expectativa. Foi um sabático sem pretensão de conquistar grandes coisas. A minha grande missão era fazer o básico bem feito. Comer com presença, cozinhar mais a minha própria comida, estar presente de verdade com os meus filhos. Eu passei a ir nas reuniões da escola, a acompanhar a vida acadêmica dos meus filhos, passei a viver minhas manhãs e as minhas tardes sem pressa. Um dos meus grandes exercícios durante o sabático era simplesmente parar no meio de uma tarde comum e ler um livro deitada no sofá de casa, sem culpa. E durante o meu sabático, eu voltei a estudar. Voltei para esse lugar de aluna, de aprendiz, que é um lugar que me nutre e me abastece muito. Mas, principalmente, comecei a me estudar com mais tempo, com mais dedicação, com mais liberdade. Eu tive a alegria de poder ler muitos livros, continuei fazendo a minha terapia, que me acompanha há muitos anos já, escrevi muito, participei de alguns retiros, vivi mergulhos internos profundos, revisitei meus valores e talvez essa tenha sido uma das coisas mais preciosas. Nessa época, contratei uma coach para me acompanhar durante esse processo, durante esses 6 meses, e isso foi genial. Conheci e comi com farinha a roda da vida, me encantei por essa ferramenta que ajuda muito a reorganizar a vida como um todo. Abri um novo Instagram e comecei a compartilhar de uma forma mais estruturada toda essa minha experiência. Eu tinha muito claro para mim, desde o começo, que numa travessia assim, muito se aprende. E o que se aprende, para mim, precisa ser compartilhado. E daí eu precisei aceitar algo muito difícil. Algumas versões minhas já tinham cumprido o papel delas. E continuar insistindo nessas velhas versões seria uma forma silenciosa de violência contra mim mesma. O sabático não me entregou um plano fechado. Ele me entregou uma coisa muito mais importante, muito mais valiosa para os dias de hoje: referência interna, clareza. E essa constatação de que a pausa é para todos, que ela só depende de um estado interno. A pausa é possível e ela não exige que você vá para longe. Ela começa no momento em que você decide estar presente onde quer
que você esteja. Quando você tem clareza, você escolhe, você não reage. Eu não saí com todas as respostas, mas eu saí desse sabático com uma direção para aquele momento. E hoje eu vejo que direção é muito mais valiosa do que impulso. Às vezes, o que parece um intervalo é exatamente o que a gente precisa para reorganizar o caminho, a vida. Porque algumas travessias da vida ficam mais leves quando não precisamos caminhar sozinhos. Um beijo, até a próxima.